Olá, eu sou o Braz, do Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal de Pelotas, e eu vim apresentar o trabalho PC-TES, Catalogando Iniciativas de Pensamento Computacional. Pensamento computacional é um termo que surgiu em 2006 entre as áreas de educação e computação. Ele apareceu em um artigo de ponto de vista de Janet Wing, discutindo a importância de habilidades que desenvolvemos dentro da computação, mas que são de propósito geral e, portanto, deveriam ser ensinadas a todos. Esse conceito vem crescendo na comunidade científica desde então. O problema é que nunca bateram um martelo sobre o que exatamente é esse termo, o que ele envolve, o que ele não envolve. Os trabalhos que mencionam pensamento computacional são das mais variadas naturezas, como trazer a tecnologia para a sala de aula com jogos digitais, robótica e programação, ensinar conceitos de ciência da computação, como algoritmos de ordenação e números binários, e trabalhar habilidades de resolução de problemas, como abstração, decomposição e reconhecimento de padrões. Só que nunca chegaram em uma definição consensual. Então a gente tem diversas redefinições do termo e inúmeros trabalhos do pensamento computacional, cada um abordando isso da sua maneira, sem uma padronização. Não é a variedade de trabalhos do pensamento computacional que a gente encara como um problema, mas sim a falta de um agente norteador, algo para organizar os trabalhos nessa área, para que trabalhos que tratem de um mesmo assunto possam se conectar, mesmo considerando definições ou modelos de pensamento computacional diferentes. E o pensamento computacional se estende para além da comunidade científica, para o que nós vamos chamar de entusiastas, como líderes do movimento maker, organizadores de eventos educacionais e professores. Pessoas que não necessariamente conduzem experimentos científicos em pensamento computacional, mas que trazem ele para dentro da sala de aula, para feiras de ciências, jogos e atividades em geral. Trazer regularidade e padronização é um esforço para que a pesquisa e o ensino-aprendizagem de pensamento computacional possam ser melhor organizados, difundidos e postos em prática em cada um desses ambientes. Facilitar que uma possa ajudar a outra. Por exemplo, para que os pesquisadores tenham acesso ao público mais vasto que alguns entusiastas conseguem ter. Ou para que eles possam contar que as ferramentas que eles desenvolvem nas suas pesquisas sejam utilizadas na comunidade. E, em contrapartida, a comunidade pode justamente ter acesso a atividades e jogos que muitas vezes são desenvolvidos e apresentados em artigos científicos, mas acabam não saindo muito dali. Essa iniciativa, que surge com a proposta de padronizar os trabalhos de pensamento computacional, é o PACT, um projeto que visa construir uma ponte entre o ambiente acadêmico e o informal. Por um lado, o ambiente informal pode contar com o rigor da ciência para testar a validade e eficiência dos recursos que vão estar utilizando, e por outro, o ambiente acadêmico pode resgatar relatos dessas experiências e coletar feedback dos produtos das suas pesquisas. Esse modelo de ter uma participação pública em pesquisa científica é conhecido como Citizen Science, e ele é bem estabelecido em áreas como astronomia, ecologia e controle ambiental, onde um cidadão qualquer pode mandar uma foto de um animal estranho que apareceu perto da casa dele, e isso vai acabar ajudando no rastreamento de espécies em extinção, por exemplo. O PACT tenta trazer esse conceito para o pensamento computacional, onde um entusiasta qualquer pode mandar o seu relato de experiência aplicando um determinado recurso de pensamento computacional, e isso vai acabar ajudando na avaliação desse recurso educacional. Claro que para isso é necessário que esses dados relatados informalmente sejam normalizados por um sistema para adequá-los às análises técnicas e científicas. Por isso mesmo que o objetivo desse trabalho é definir um modelo para descrever de maneira padronizada o que é trabalhado no contexto do pensamento computacional, o que serve de base para o projeto PACT, que visa conectar as comunidades científicas informal, pesquisadores, educadores e entusiastas, bem como centralizar e disponibilizar, ou pelo menos referenciar estudos, materiais e relatos de experiência sobre o pensamento computacional. A ideia final é criar um repositório com todos esses recursos catalogados. E para isso, o PACT foi dividido em 3 eixos. O científico, que fomenta a catalogação a partir das fontes de origem científica, como artigos de conferências e periódicos, o que vai ser feito por meio de revisões sistemáticas e meta-análises da literatura de pensamento computacional. O eixo informal, que vai fomentar a catalogação a partir das fontes de origem não científica, ou seja, das experiências de entusiastas, que vão ser informadas a partir de uma plataforma específica. E o eixo estrutural, que é o responsável por mediar a comunicação,
concentrar e disponibilizar o conteúdo proveniente de ambos os públicos. Iniciando todo esse projeto, nós propomos o pensamento computacional em tópicos, expressões e sensibilidades, o modelo PCTES, que visa guiar as revisões e análises que serão feitas no eixo científico, definir os campos que a plataforma vai disponibilizar como entradas de dados lá no eixo informal e servir como modelo entidade de relacionamento para o banco de dados do repositório do eixo estrutural. Foi realizado primeiro um estudo dos modelos já utilizados na educação e na computação para catalogar e guiar educadores, como a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o Currículo de Tecnologia e Computação, o CTC, do Centro de Inovação para a Educação Brasileiro, CIEB. Depois, foi feita a definição dos conceitos-chave com base nos objetivos do PACT na literatura de pensamento computacional e psicometria, uma vez que o pensamento computacional está sempre relacionado a habilidades. Então definimos os estudos que investigam essas habilidades e são o maior interesse da comunidade científica no projeto PACT, e os recursos que trabalham essas habilidades e são os maiores interesses da comunidade informal no projeto PACT. Por último, fomos para a análise de exemplos de elementos a serem catalogados, para poder extrair informações de quais campos e propriedades seriam necessárias para o modelo. Para trabalhar com padronização, nós precisávamos de uma definição mais objetiva de habilidade. Essa definição a gente encontrou na psicometria, que propõe o conceito como um atributo relacionado a uma classe de tarefas, onde a intensidade desse atributo se reporta à performance geral do indivíduo nessas tarefas. Outro conceito relacionado e que aparece bastante na BNCC e no CTC é o de competência, que seria a aptidão ou capacidade do indivíduo em realizar determinada tarefa. Com base em trabalhos anteriores do grupo de pesquisa e em diversas atividades de pensamento computacional que já ministramos, nós propomos 3 formas de manifestação dessas habilidades: os tópicos, as expressões e as sensibilidades. Os tópicos são matérias, assuntos e conceitos que podem ser vistos e estudados em sala de aula. Eles são mais objetivos e a sua avaliação deve ser centrada em dados, textos ou produtos gerados como respostas pelos alunos. As expressões são ações conscientes, projetadas ou planejadas que os alunos tomam. Elas equilibram objetividade e subjetividade, então a avaliação tem que ser centrada em ações, metodologias ou estratégias tomadas, seguidas ou desenvolvidas pelos alunos. Já as sensibilidades são perspectivas, percepções ou reflexos que os alunos desenvolvem. São muito mais subjetivas e por isso a avaliação deve ser centrada em reações, tempo de reação e na justificativa que os alunos dão para suas respostas. Para ajudar na ideia de progressão e avaliação, nós atribuímos a cada competência um nível de aptidão. Esse nível de aptidão foi baseado no sistema dos 6 pontos críticos, que é uma adaptação e extensão dos famosos 5 estágios de desenvolvimento de habilidades de Dreyfus e Dreyfus. Ele descreve 6 marcos na performance de um estudante ao longo de um processo de aprendizagem. Então, nós temos como estrutura geral do sistema PCTES as habilidades, que ficam relacionadas aos tópicos, expressões e sensibilidades, e as competências. E daí temos os recursos trabalhando as habilidades e os estudos sobre elas. Então, foi formalizada a concepção de cada um dos elementos da estrutura, e daí foram concebidas algumas classificações para alguns elementos, e construído um sistema de código para identificar cada elemento de maneira única e já passar algumas informações sobre aquele elemento no próprio código. Essas informações são passadas pelas classificações que são representadas por uma letra em algum lugar do código, como está esquematizado aqui. É um número para habilidade, um número para o tópico, expressão ou sensibilidade, que se relaciona a essa habilidade, 2 letras indicando classificações diferentes e um número para o elemento específico, que sempre vai estar se relacionando a um tópico, expressão ou sensibilidade de alguma habilidade. E mesmo de uma análise superficial de um só artigo relatando a experiência de uma atividade em específico,
já foi possível extrair habilidades, expressões, sensibilidades, competências, métodos de ensino, recursos e estudos e modelar eles no sistema PCTES, sem empecilhos. Então, nós apresentamos um exemplo de catalogação que nós extraímos de um artigo que apresenta o Serious Game Code Combat para a aprendizagem do pensamento computacional. E mesmo de uma análise superficial de um só artigo relatando a experiência de uma atividade em específico, já foi possível extrair habilidades, expressões, sensibilidades, competências, métodos de ensino, recursos e estudos e modelar eles no sistema PCTES, sem empecilhos. Então, para concluir, o trabalho apresentado é uma estrutura de dados para fins de padronização e catalogação de recursos relacionados ao pensamento computacional, que é a base para o projeto PACT, que visa unir os ambientes acadêmico e informal e centralizar recursos, estudos e conhecimentos sobre o pensamento computacional. E o nosso sistema separa as manifestações das habilidades pela sua natureza. Então, sem os tópicos de natureza teórica, de conteúdos aprendidos, as expressões de natureza ativa, de atitudes tomadas, e as sensibilidades de natureza passiva, de novas percepções adquiridas. Como trabalhos futuros, nós já prevemos a criação do banco de dados a ser utilizado no repositório para o PACT, a proposta de um sistema para tratar as entradas informais, né? Assim a gente consegue impedir a disseminação de conteúdo errôneo e desinformativo, e popular o repositório de uma maneira sistemática, tanto com estudos quanto com recursos. É isso, fico à disposição para perguntas.